Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos ficar com o componente curricular de matemática. Nós vamos embarcar hoje com a aventura e vamos estudar ainda um pouco sobre geometria. Vamos falar sobre localização espacial e ângulos. Vamos lá? Nós vamos começar exercitando um pouco a nossa memória. Na última aula, nós estudamos algumas palavrinhas importantes para entender as retas e semirretas. Então, nós vamos fazer agora o que é, utilizando o nosso conhecimento. Vamos lá? Responda as charadas utilizando seus conhecimentos de desenho. A primeira charada que aparece para nós é a seguinte. Duas retas que se cruzam, formando 4 regiões iguais a 90 graus. Você se lembra? São as retas perpendiculares. Retas que possuem todos os pontos em comum. Retas que possuem todos os pontos em comuns. Elas passam pelo mesmo lugar. São as retas coincidentes. Vamos lembrar o que é isso? Então, as retas coincidentes é quando um ponto A e um ponto B, por exemplo, vão seguir ali, passar pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho. Elas vão se coincidir, ok? Duas retas que se cruzam, formando 4 regiões diferentes de 90 graus. Diferentes agora. São as retas oblíquas. E as retas que não possuem pontos em comum? Elas não vão se encontrar, elas não vão passar pelo mesmo lugar. São as retas paralelas. E uma coisa legal de nós lembrarmos aqui nas retas paralelas é que elas vão manter entre si a mesma distância. Próxima, segmentos de reta que possuem a mesma medida. Já dei uma dica. Congruentes e uma linha reta infinita em apenas uma direção. Se lembraram? É a semirreta. Isso mesmo, na última aula nós falamos um pouquinho então sobre retas, semirretas e segmentos de reta. Aqui a semirreta é uma linha infinita em apenas uma direção, representada por apenas uma letra. Lembraram? Então vamos continuar praticando. Questão 2. Dê a posição relativa das ruas abaixo. Então, nós vamos dar a posição em que essas ruas se encontram, utilizando esse mesmo conhecimento de retas e semirretas, ok? Paralelas, concorrentes, oblíquas, coincidentes. E nós vamos estar analisando em relação a isso, cada rua deste bairro que nós estamos estudando agora. Vamos lá? Nós temos aqui a Rua 1 e Rua 2. Então, nós estamos falando especificamente aqui, olha, da Rua 1. Vamos marcar aqui. Rua 1 e da Rua 2. Imagine aí que tem 2 pessoas passando por essa rua. Elas vão se encontrar em algum momento? Não, não é mesmo? Apenas se elas virarem, mas se elas continuarem nesse caminho aqui, Rua 1 e Rua 2, elas não vão se encontrar e elas vão permanecer tendo a mesma distância entre elas. Então, nós dizemos que a Rua 1 e a Rua 2 são paralelas. Rua 1 e Rua 3. Agora, nós queremos aqui a Rua 1 com a Rua 3, aqui ó, representado na cor azul. Rua 1 com a Rua 3. Elas formam ali, elas passam uma na outra, certo? Então, elas não mantêm a mesma distância. Elas formam ali um grau entre elas, um ângulo entre elas. Então, nós dizemos que essas ruas são concorrentes. Por quê? Elas passam uma em cima da outra. Elas transpassam, né? Então, elas são
concorrentes, ok? Rua 2 e Rua 4. Vamos apagar isso aqui para não confundir. Rua 2 e Rua 4. Então, nós estamos falando aqui, ó, desta rua com esta rua. Elas se cruzam também, ok? A Rua 4 está levemente inclinada. Você se lembra qual vai ser o nome que nós vamos dar a essa posição dessas duas retas aqui? Elas são concorrentes. A mesma coisa do anterior, elas passam uma na outra, ok? Elas têm aqui também um ponto em comum. E por último, nós temos aqui a Rua 3 e Rua 4. Rua 3 e Rua 4. Lembrando que a Rua 4 está levemente inclinada. Se nós continuarmos andando aqui, olha, em algum momento essa Rua 4 vai se encontrar com a Rua 3, ok? Em algum momento elas vão se cruzar. Então, vamos ver qual o nome? Concorrente. Então, passou uma rua sobre a outra, nós vamos chamá-la de concorrentes, ok? Anotaram aí? Corrigiram sua tarefa? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre localização espacial. Mas, professor, o que é isso? Localização espacial. Nós estamos falando de espaço que você ocupa. Onde eu vou encontrar as coisas neste espaço? Ou como eu vou me localizar? Eu estou aonde? No centro desta sala? No canto da sala? Ok? Direita, esquerda, frente, atrás, superior, inferior. Então, nós estamos falando sobre localizar uma pessoa, um objeto, um lugar, ok? E aí, comece fazendo uma pergunta para você. Leia junto comigo. O que você faz quando deseja chegar em um lugar desconhecido? Pede informação? Como? Você já esteve com sua família em algum momento em que vocês estão procurando o endereço e a gente para e pergunta: ô senhor, ô senhora, você pode me informar onde fica a rua A, onde fica a rua B? Como que eles lhe dão essa informação? Eles falam, não é mesmo? Vira à direita, siga em frente, vira à esquerda, 2 ruas à frente. Então, nós temos algumas maneiras de trazer essas informações da maneira oral, falada, para que a pessoa chegue ao seu destino, localize ali aquele lugar, ou aquela rua, aquele objeto, ou aquela pessoa. E você? Como você explicaria para mim? Pensa aí onde você está agora. Se é na sala, se é no quarto, no quintal, no lugar onde você está. Se eu te perguntar assim, dentro desse ambiente que você se encontra, para ir até a rua, né, até a frente da sua casa, qual seria a maneira que você me explicaria? Pensa. Bem, do lugar em que eu estou, eu deveria virar à direita, seguir reto, virar à esquerda, até chegar ao meu destino. Pensou como você explicaria? Então, vamos continuar. Imagine que alguém lhe peça informação de como chegar à farmácia mais próxima à sua escola, ok? Como você faria para dar a informação de forma correta? Lembrando que essa pessoa vai ter como informação apenas a sua fala. Então, é preciso que nós tenhamos clareza ao explicar para que ela não erre seu destino. Você consegue descrever o trajeto que você faz de sua casa até a escola? Usando o conceito de retas paralelas e retas perpendiculares que nós aprendemos anteriormente? Paralelas vão ter a mesma distância entre si e as perpendiculares vão formar aqui um grau entre elas, não é mesmo? Você conseguiria explicar? Então, eu te faço um desafio. Depois que terminarmos aqui esta aula, escreva no seu caderno qual é o trajeto que você faz
até a sua escola, ok? E mande para o seu professor através do nosso chat. Vamos lá. Imagine que uma pessoa tenha lhe pedido uma informação de como chegar à Escola da Felicidade partindo do metrô. Consultando o mapa, escreva o percurso com todas as informações necessárias, incluindo as ruas paralelas e perpendiculares que a pessoa passará. Então, nós vamos usar os conceitos que nós aprendemos anteriormente sobre paralelas e perpendiculares. Eu quero que essa pessoa chegue até aqui, ó, Escola da Felicidade. E ela vai partir, né? Ela vai sair do metrô, esse ponto amarelo aqui. Como você explicaria para esta pessoa qual a rua ela deveria passar? Virar direita, esquerda, rua paralela a qual outra rua? Ok? São essas informações que nós estamos querendo. Vamos ver como ficaria essa informação? Eu fiz um caminho onde a pessoa tinha que sair do metrô pela Rua da Magia e pegar a Rua Doce, que é uma perpendicular. Então, olha só, a Rua da Magia e a Rua Doce são ruas perpendiculares. E esse menino explicou desta forma, com o nome da rua e em qual rua ele deveria seguir, né? Virar em seguida. Já o próximo aqui diz, não sei se tem saída do metrô na Rua da Magia. Olha que interessante, ele não sabe se a pessoa vai sair direto aqui na Rua da Magia, não é mesmo? Eu fiz com a pessoa saindo da Rua das Oliveiras. Então, dele aqui, ó, vai sair aqui, certo? Na Rua das Oliveiras, como está mostrando aqui. Mas não sei se a Rua Doce é paralela ou perpendicular a ela. E aí? A rua aqui, onde ele colocou a saída, eu fiz com a pessoa saindo da Rua das Oliveiras. A Rua das Oliveiras, ela é paralela ou perpendicular à Rua Doce, onde está a escola? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Aqui está a Rua das Oliveiras e aqui está a Rua Doce. Se eu observar essas duas retas aqui, elas são perpendiculares ou elas são paralelas? Elas são paralelas. Então, ele poderia utilizar a informação de que a Rua das Oliveiras é paralela à Rua Doce. Então, a pessoa poderia seguir na Rua das Oliveiras e encontrar, sim, a paralela a ela, ok? Localização com coordenadas. Então, nós vamos falar agora sobre coordenadas, ok? É expressa por meio de uma letra na coluna e de um número na linha. Então, ó, vai ter uma letra para nós aí na coluna e vai ter um número na linha, como está representado aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, coluna e linha. Qual vai ser a coluna? Onde está representado com a letra aqui, ó, coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. Essas são as colunas, ok? E a linha está representada com o número. Então, já essa linha aqui, olha, vai ser representado para cá. Essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3 e assim por diante. Vamos continuar. Nós temos aqui uma malha quadriculada com alguns objetos, alguns brinquedos, certo? E nós temos agora que localizar cada objeto desse. Antes de nós continuarmos essa explicação, eu gostaria de saber o que você já entende olhando. Se eu lhe perguntasse assim, este queijo que está aqui, está localizado em qual posição? Ou seja, eu quero saber qual é a linha, qual é a coluna em que ele se encontra. Pensem aí, ok? E nós vamos seguir porque nós vamos colocar essa resposta mais à frente. Então, a pergunta que eu estou fazendo é qual a localização dentro desta malha quadriculada do queijo? Ele se encontra em qual coluna e em qual linha?
Então, observe a malha quadriculada e responda as questões. Os objetos que nós temos são a bola, um navio de brinquedo, um queijo, um carro e um dado. Vamos lá? Deixei ele um pouco menor, mas dá para nós visualizarmos aqui. A letra A. Qual objeto está na coordenada H1? Então, eu tenho que achar aqui, olha, a letra H. Achei a letra H, certo? E eu preciso encontrar a linha 1. A linha 1 está aqui, ó. Não é isso? Então, H1. Qual é o objeto que se encontra aqui? É o dado. Anota comigo. O dado se encontra, então, no H1. Vamos ver qual a próxima coordenada. Qual objeto está na coordenada A5? Então, na coluna A, na linha 5. Coluna A, linha 5. Qual é o objeto? É uma bola. Viu como fica fácil se você seguir essa coordenada? Vamos para o próximo. Letra C. Escreva a coordenada do queijo. Lembra que eu perguntei para você sobre o queijo? Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é em qual coluna o queijo se encontra. É na A, B, C, D, E, F, G ou H? O queijo se encontra na coluna F. Ok. E em qual linha o queijo se encontra? Nós vamos seguir na lateral dele. Na linha 4. Então, a posição do queijo na malha quadriculada é F4. Ok? Continuando. Escreva a coordenada do carro agora. Em qual coluna este objeto, esse brinquedo, carro, se encontra? Então, primeiro eu vou colocar a informação da coluna. Ele está na coluna... Peraí. Na coluna B, não é mesmo? Isso aí, coluna B. E qual a linha que ele se encontra? Linha 3. Então, B3. Júlia vai desenhar uma lua na 7ª coluna com a segunda linha. Escreva essa coordenada. Então, vamos desenhar a lua primeiro? A Júlia quer desenhar na 7ª coluna. A coluna está representada por letras. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª. Ela tem que desenhar, então, na coluna G. Já vou colocar aqui, ó. Pronto. E ela quer na segunda linha. Segunda linha, essa daqui, certo? Então, eu vou aqui, ó, na segunda linha e na letra G. Pronto, desenhei minha lua. Qual é a coordenada? G2. Lembrando, plano cartesiano formado por duas retas perpendiculares de mesma origem. Lembrando que perpendicular, elas vão passar entre elas, ok? Que são chamadas de eixos perpendiculares. Os eixos são eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, ok? Para indicar a posição de um ponto no plano cartesiano, pares ordenados, sempre indicamos primeiro o eixo horizontal. Lembra o que é horizontal aí? Seguindo o horizonte. E depois o eixo vertical, aquele que nós seguimos a coluna, a reta, ok? E aqui, olha, é representado para vocês em desenho. Aqui é a origem, o ponto de origem, o eixo horizontal e o eixo vertical.
Observe o plano cartesiano. Nós temos mais um plano aqui agora, porém apenas com pontos. Ele não tem mais desenhos e cada ponto está representado com uma letra, ok? Então, nós temos as colunas e as linhas de 0, de 1 a 10, tanto nas colunas quanto nas linhas. Escreva as coordenadas de cada um dos pontos representados no plano cartesiano. Então, um exemplo, ele pegou aqui esse ponto A e colocou qual é a coordenada dele. A coordenada dele pela coluna é o 3, aqui ó, 3, 9. Então, agora nós vamos dar a coordenada do ponto B. Observem que o ponto está exatamente na linha aqui onde passa essa linha e coluna. Então, eu quero o ponto B, ok? Vou fazer de outra cor aqui. Esse aqui é o meu ponto B. Primeiro, nós vamos olhar, então, em qual coluna ele se encontra. Coluna 8, não é mesmo? E qual a linha? 10. Então, ele vai estar no 8, linha 10. Observem que aqui é diferente porque está sendo representado por números. Então, eu preciso separar estes números por vírgula e colocá-lo entre parênteses. O ponto C agora. Vamos lá? Ponto C está na coluna 9 e na linha 3. Então, 9, 3. Vamos continuar. Ponto D, linha 7, coluna 7, linha 2. Então, coluna 7, linha 2. Ponto E, coluna 5, linha 6. Coluna 5, linha 6. Letra F, coluna 2 e linha 4. O que aprendemos na aula de hoje? Hoje, aprendemos o quanto é importante saber se localizar e se orientar no espaço. Precisamos saber conceitos como a direita, a esquerda, paralela, a perpendicular, a siga em frente. Reforçamos os conceitos de retas paralelas, que são aquelas que não possuem um ponto em comum e mantêm a mesma distância entre si. Também que as retas perpendiculares se cruzam, apresentando um ponto em comum, formando ângulos de 90 graus. Falando em ângulos, nós vamos estudar juntos um pouquinho mais sobre ângulos na nossa próxima aula, pois essa é uma informação muito importante. E para acessar a nossa atividade na plataforma SmartV, é muito fácil. Aponte a câmera do seu celular na imagem que vai aparecer para você aqui no cantinho da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Não se esqueça, não deixe de fazer todas as nossas atividades. Até a próxima, pessoal!